senhor trouxe algum documento de identificação para que a gente pudesse compor a ata? Senhor Fernando, boa tarde. O senhor está sendo compromissado e tem o dever de dizer a verdade. Caso prefira, a CPI garante ao senhor o direito à não incriminação e, consequentemente, o direito ao silêncio, caso entenda que alguma resposta possa implicá-lo. Todavia, o que nós esperamos é que o senhor possa colaborar com a elucidação dos fatos, tendo em vista que o senhor ocupava um cargo de tamanha importância na direção administrativa do DAERP. Então eu pediria, por favor, que o senhor indicasse a sua função no DAERP, quando e para onde foi nomeado, quem o indicou e no que consistiu o seu cargo. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, boa tarde, vereador. Obrigado pela oportunidade de estar aqui esclarecendo. Desculpe, você quer toda a minha carreira na prefeitura ou só do DAERP? Não, no DAERP. No DAERP. Bom, eu fui para o DAERP em agosto de 2013. Eu trabalhava já na secretaria anteriormente, trabalhava na Secretaria de Administração, como chefe da divisão de seleção e recrutamento. Então, quando da época das alterações que teve no DAERP, eu fui convidado para exercer a função de diretor administrativo naquela autarquia. As minhas funções lá, a diretoria administrativa do DAERP, considerando o DAERP uma... Não, mas antes o senhor estava na Secretaria da Administração. Isso. Quando o secretário Marco Antônio era secretário da Administração. Isso. Em seguida, ele acumula a superintendência do DAERP. Isso, e daí ele me convidou para ir para lá, na diretoria administrativa. Ele indicou o senhor para a diretoria administrativa. Isso. Então, as atribuições da Secretaria da Administração, do DAERP, se for comparar o DAERP a uma microprefeitura, a diretoria administrativa seria a Secretaria de Administração, tá? Então, o que nós somos responsáveis na diretoria administrativa? Ela é responsável pelo RH, pela parte de licitação e contratos. Suprimento, almoxarifado, frota. Então, esses são o âmbito da diretoria administrativa. Ok. Acrescentando que, na diferença com a prefeitura, que vocês tinham autonomia pelo fato de serem autarquia e até no caso desse contrato não só havia... a título de exemplo para entender as funções. Ok. O senhor sabe dizer quem atuou no processo de planejamento e preparação dos memoriais descritivos, termo de referência e qualquer outro documento relativo a essa concorrência 01/2014? Essa concorrência, como ela é da parte da engenharia, ela foi elaborada na diretoria técnica, que diz respeito a uma aquisição. Todos os memoriais, especificações, todas foram elaboradas pelo requisitante, como ocorre em todas as licitações do DAERP. Por exemplo, você está na minha diretoria, eu sou responsável pela frota. Se eu for comprar veículos, quem vai elaborar os memoriais, as descrições, seria, no caso, a meu chefe de frota, lá da época. Então, seria responsável pela diretoria administrativa que elaboraria. Então, cada requisitante do seu objeto que é o responsável pela elaboração. Agora, nominar, eu não vou saber te dizer assim, quem especificamente elaborou. E isso até consta, salvo engano, do processo licitatório e, salvo engano, também... Não sei se tiraram, eu tenho certeza que na época foi posto, mas eu imagino que não. Está disponível até na internet até hoje, os arquivos escaneados até. Porque o DAERP nós tínhamos como um costume lá, porque na prefeitura não é nem assim, mas lá nós escaneávamos todos, sempre foi assim, eu acho que eu cheguei lá já era assim, eu permaneci assim. Escaneado, todos os documentos, memoriais, ficam disponíveis desde a data da sua publicação. Então, na condição de diretor administrativo, o senhor, pela descrição que o senhor deu da experiência no trabalho na Secretaria da Administração e no DAERP, o senhor sabe como funciona uma concorrência.
O senhor está dizendo é que, no caso desta específica, que era uma solicitação da área técnica, foram eles que requisitaram, eles que propuseram essa concorrência, é isso? Não dessa, não essa específica. Eu estou falando dessa 01 de 2014. Não. O que eu quero dizer é o seguinte, todas as concorrências, pregões, convites, todas as licitações, os memoriais, os termos de referência, que foi essa pergunta, salvo engano, são elaborados pelo requisitante. Neste caso, a concorrência 01 de 2014 é uma concorrência da área técnica. Então, com isso, quem elaborou os memoriais, termos de referência, foi a área técnica. Isso. Ok. Entendendo na condição de diretor administrativo como que funciona uma concorrência e tendo recebido esses documentos da área técnica, que era a área requisitante, o senhor não estranhou assim o que os fatos vieram a evidenciar, o que as investigações vieram a evidenciar? O senhor não estranhou o fato de que haviam cláusulas de direcionamento que fizeram com que uma empresa fosse qualificada para o certame? Então, vereador, a diretoria administrativa, ainda mais num processo tão complexo e específico, é diferente você pegar a compra de papel, caneta, que você consegue evidenciar. Parte técnica de memorial, nós, diretoria administrativa, nós somos responsáveis, nesse caso, pela elaboração do edital. Se você for pegar o edital dessa concorrência, pegando por concorrência, pegar outros editais que estão disponíveis do próprio DAERP, da Prefeitura, se você for analisar, ele é padrão. Ele não tem muitas variações na estrutura do edital. As variações se dão, sim, dentro dos memoriais, dentro da qualificação que é exigida pelo licitante. E nós, enquanto diretoria administrativa, não temos nem capacidade técnica de analisar, achar estranho. É estranho uma licitação tamanho, vulto, qualificar, ver, acho que 3 empresas, né? Eu não sei porque, depois que nós publicamos o edital, a diretoria administrativa, o trabalho da diretoria administrativa acaba assim, publica o edital. Publicou o edital, o processo licitatório é transmitido para a comissão, que acompanha a fase chamada fase externa da licitação, que é onde pode vir questionamentos, impugnações, então não fica mais com a diretoria administrativa. A diretoria administrativa, basicamente, pega aquele apanhado de documentos iniciais, juntamento com a requisição, com as autorizações, e elabora o edital, passa pelo crivo do jurídico, pelas autorizações que tem que se passar, e publica. Publicou, ele não fica mais com nós. Entendeu? Então, agora, emitir, se eu achei estranho ou não, eu não posso dizer porque é parte técnica. Você não consegue, eu não consigo fazer, nem eu, nem a diretoria administrativa como todo, como os funcionários que ali trabalham. Foi um juízo de valor disso. Não, eu entendi, o senhor deixou muito claro com relação às especificações técnicas tendo sido fornecidas pela diretoria técnica. Sim. E os autos da CPI revelam que de pleno conhecimento da superintendência. O que eu estou insistindo é tamanha importância do cargo que o senhor ocupava no DAERP como diretor administrativo, e tendo tanta experiência em licitações, se não lhe causou estranheza o fato de uma empresa ter sido habilitada para disputar o certame? Como eu falei para você, você pode até falar, mas é uma licitação diferente, né? 60 milhões, não é 69, aditada para 88. Então, mas é como eu te falei, nós, da diretoria administrativa, nós não temos mais contato, que nem, por exemplo, eu não sei, como várias outras licitações, quem ganhou, quem participou, quantos participaram, porque não volta para nós isso. Você entendeu? É aquilo que eu te expliquei. Depois que é elaborado e é publicado o edital vai para a comissão, que toca os processos. Você entendeu? Então, o senhor assinou alguns documentos desse contrato na condição de diretor administrativo. Isso, o edital, inclusive. E eu perguntaria se o senhor sabe indicar quem foram, então, os agentes e servidores públicos responsáveis pela elaboração dessa concorrência. Em que sentido? Em que parte dela?
Está lá na primeira pergunta. Termo de referência, Então, os nomes, memorial como eu te falei, descritivo. eu não sei te dizer, E especificar. no momento que assina, quem assinava com o senhor? Quem assinava O contrato. o contrato, assinava os gerentes dos contratos, que, salvo engano, era o Leonardo e o Rafael, o superintendente, O que eram os gerentes do contrato? eram as pessoas que são responsáveis pelo acompanhamento da execução contratual. E nesse caso eram dois. Eram o senhor dois. Leonardo. Eram dois. E tinha o que estava no processo, que não sei, o povo que acompanhava, ia a auxiliá-los. Aquela que o povo nem sabia que estava sendo, que estava como isso, fiscais. Então eram os gerentes. Os gerentes são as pessoas responsáveis, como em todos os contratos, não só esse, todos os contratos administrativos, da administração pública, existe o gerente que vai acompanhar a execução. É o gerente que vai acompanhar a execução, é o gerente que é responsável se caso vai prorrogar, não vai prorrogar. É ele que cuida do contrato. Tá? E assinava, então, voltando à sua pergunta, eu, na condição de diretor administrativo, o Leonardo, o Rafael, salvo engano, tá? Teria que ver documento, não, como eu te falei, não tem como acompanhar. O superintendente, que era o Marco, e o diretor técnico, que eu não me recordo nem se era o Mantila na época, se era o Mantila ou o Ivo. Por época da assinatura do contrato, você não se não recorda se era o Ivo ou o Mantila? Não me recordo. E o senhor conheceu o Mantila? Conheci no período que ele estava lá no DAERP. No período que ele ocupou a diretoria técnica. Qual era o relacionamento do senhor com ele no âmbito do DAERP? Como diretor mesmo, assim, conversávamos de assuntos, assim, dúvidas que eles tinham de alguma coisa, mas fora isso, era até as diretorias não se, assim, os assuntos eram muito específicos. A única coisa que eles falavam muito de contratação de funcionários, como todos os outros diretores, entendeu? Como eu também era responsável pela contratação, elaboração de concursos. Por tudo que as investigações no âmbito da Operação Sevandija e dessa comissão parlamentar de inquérito vieram a revelar, o senhor ficou convencido de que houve esse direcionamento e superfaturamento? Papa, é aquele tal negócio, né? Se houve direcionamento, não sei, porque o objeto é muito específico e muito grande. O senhor considera correta essa aglutinação de tantos objetos? Eu vou dar exemplo da minha pessoa. Eu fazia pregão no DAERP com 70 itens. Eu picava todas as coisas. Só que nem sempre há possibilidade técnica de se fazer isso. Cito, por exemplo, uma coisa que eu vi na prefeitura, tá? Comprar a tira de dosímetro de glicose. Você tem que comprar a tira e o aparelho, porque um funciona com o outro, então tem que aglutinar. Agora, sempre que se divide, presume-se que você pode ter um preço melhor, maior concorrência. Mas tem aspectos técnicos também que se justifique a aglutinação de objeto. Agora, eu aqui, como está sendo um outro processo investigado, eu não queria expressar a minha opinião, mesmo porque eu não sou nem engenheiro. Eu não sei dizer tecnicamente, se falar, não, era muito bem possível dividir em quantas partes forem necessárias essa licitação, entendeu? Porque não é da minha área, entendeu? Então, se era melhor ou pior, não sei dizer. Como é que o senhor recebeu a notícia de que foram pagos muitos serviços que não foram feitos? Não só essa, como eu recebi não só essa notícia, mas como eu recebi todas as notícias, né? Eu acho assim, foi uma grande choque, né, para nós todos. O senhor chegou a assinar algum desses pagamentos de serviços que não foram feitos? Não. A diretoria, assim, voltando, a diretoria administrativa, o serviço numa licitação acaba na publicação. Depois, a parte de execução contratual, pagamentos, medições, não passa mais nada na diretoria administrativa. A sua diretoria não assinou nenhum tipo de pagamento para esse contrato? Não, nunca. E não só desse, como de nenhum outro
da ERP. O senhor percebia dentro do DAERP, alguma tensão? As investigações revelaram também que havia uma pressão para que se liquidasse pagamentos à EGEA. O senhor chegou a testemunhar esse tipo de pressão lá? Não, Papa, não. Não, porque, como eu voltei a falar, né, principalmente da parte de pagamento em si, é muito distante a diretoria administrativa. O que se atribui essa questão que a CPI revelou, que os fiscais vinham sendo afastados das medições e eles não, portanto, eles não eram que mediam como deveria, como o contrato determinava. Como que o senhor viu isso e se isso o senhor entende que foi má-fé dos fiscais, má-fé de quem determinou o afastamento deles? Nas licitações que o senhor já acompanhou na sua carreira, como é que o senhor entendeu isso? Os fiscais que eram designados por contrato nunca foram comunicados oficialmente disso. Houve comunicado verbal, foi negligência dos fiscais, negligência da diretoria? Então, Papa, voltando sempre naquele ponto. Nós, depois de publicado, assinado o contrato, nós não acompanhamos. Então, se eu te falar que eu presenciei alguma coisa, não, eu vi que comunicou que eles eram, eu não sei te dizer, porque nós não trabalhávamos junto. A execução contratual não passava nada por nós. Sim, isso ficou claro para mim, mas tendo a CPI evidenciado, revelado que eles eram sistematicamente afastados, o senhor considera correta essa atitude da superintendência e da diretoria técnica? Eu não sei se a atitude foram deles, tá? Esse afastamento ou não. Mas, se você tem um contrato, se você figura como fiscal, esses fiscais tinham que estar acompanhando a obra. Okay. As investigações também revelaram o pagamento de propina. O senhor teve conhecimento de pessoas que receberam propina, tanto por conta da elaboração, da licitação, da assinatura do contrato e dos pagamentos que foram feitos? O senhor tem conhecimento disso? Nunca ouvi essa conversa dentro da ERP, nem antes de ser Vandija, nem após ser Vandija, assim, que se revelou alguma coisa. Não. Nunca. O senhor não tem notícia disso? Nunca. O senhor consegue se lembrar, após a assinatura desse contrato, o DAERP fez subcontratações. O senhor consegue se lembrar quantas foram feitas? Não consigo. Salvo engano, acho que uma passou por nós. Não vou lembrar. Do objeto dessa contratação? Não vou lembrar. Poços? Não sei. Não vou lembrar. O senhor tem alguma outra informação relevante que possa colaborar com a investigação dessa CPI, que possa nos levar à revelação do que foi feito nesse estratagema que as investigações revelaram para a elaboração e a concretização de um contrato tão fraudulento? O senhor tem alguma informação para acrescentar ao seu depoimento que possa nos ajudar a elucidar isso? Papa, eu acho que a minha colaboração aqui principal era explicar os mecanismos da minha diretoria, que eu não sei se ficou claro para vocês, que é o que está assim. Tudo que é a diretoria administrativa, que é porque eu não estou aqui para dar minha opinião pessoal, mesmo porque isso está sendo investigado. Tudo que a minha diretoria foi feito, eu enquanto diretores, com meus servidores, que por sinal continua todos os meus chefes, continuam lá como chefes no mesmo cargo até a data de hoje. Pessoas assim extremamente íntegras, pessoas que estiveram aqui na última oitiva de vocês conversaram, acho que vocês puderam perceber, estão lá. Então, tudo que foi feito pela diretoria administrativa está nos autos. Assim, e deixar claro, como já falei, a diretoria administrativa, ela só compila os dados, as informações que é dado. Se você pegar esse edital, acho que é o ponto de você pegar esse edital e entrar aí na internet, aí no site do DAERP, e verificar as outras concorrentes, você vai ver que o edital é padrão.
o edital é padrão. Como diretor administrativo, o senhor percebeu quebra de cronograma de pagamento, passando pagamentos à EGEA à frente? Não, não. É como eu te falei, a parte financeira, assim, nós não tínhamos contato nenhum. Exceto, claro, de repente, se fosse algum contrato nosso, tá? Que nós... O senhor prestou algum depoimento oficial ou extraoficialmente perante a Justiça Criminal ou ao Ministério Público no processo da Operação Sevandija? Primeira vez que eu estou falando de Operação Sevandija, nesses quase um ano, está sendo agora. Doutor Luiz Fernando, alguma... Tudo pode ser anotado. Pode vir aqui. Esse documento conseguido pela CPI, o senhor assinou uma resolução de uma despesa mencionada de 20 milhões. O senhor se recorda para que foi? Não, não me recordo, porque essas resoluções, toda a diretoria... O senhor viu o documento, o senhor ajuda a senhora a se lembrar? Posso ver, claro. Não. Quando o senhor assinou essa resolução, o senhor tinha conhecimento que esse aditamento ele foi feito de maneira ilegal? Não. Após... Peraí, só para... O aditamento ou a resolução? A resolução é uma pergunta. O senhor não identifica esse documento que o senhor assinou? Não identifico assim. Eu não sei para quê, porque isso aqui é uma resolução para crédito orçamentário. Certo. Agora, para que foi suplementado em 20 milhões, esses 20 milhões, para que foi destinados, é de a cargo da diretoria financeira, para onde que eles iam alocar esses recursos. Mas a diretoria administrativa necessita assinar. Como todas as outras diretorias. Eu sei, mas o senhor não questionou isso? Não. Assinou de rotina, mas não questionou Assinou o destino desses 20 milhões? Como outras resoluções que foram publicadas já. Ok, e com relação então... Isso está claro, doutor Fernando? E com relação então ao aditamento, o senhor era diretor administrativo, também participou... É passado por nós a parte tanto a parte contratual, né, porque a minuta já vai no contrato, quando se é elaborado o editamento, também passa por nós, com o crivo do jurídico, tudo. E qual que era a justificativa para o aditamento? Não vou me recordar. Está nos autos, tá? Se eu falar que eu recordo o porquê, eu não sei. Da mesma forma como o edital, o aditamento chega para nós os documentos, nós montamos o termo, submete para o jurídico e é autorizada a publicação ou não. Bom, alguém... Eugênio, não? Então nós queremos agradecer a presença de todos e já declaro encerrada a presente sessão. Apenas dando notícia a vocês, a CPI realmente caminha para o final. Talvez tenhamos que fazer mais uma convocação por força de questionamentos que ainda temos com relação à perfuração de poços. Então, tenham todos uma boa tarde.